Bom dia, alunos do oitavo ano. Professor Carlos André, História. Estou gravando essa aula aqui, que é referente ao dia 6/7 de 2020, ou seja, é uma aula que é para vocês terem acesso apenas no mês que vem, mas estou gravando pelo seguinte motivo. Primeiro, que tem aluno que tem curiosidade em avançar no conhecimento, avançar nos estudos, e eu já vou lá deixar disponibilizada para a hora que ele quiser achar melhor, ele acessar e ver a aula, né? E para quem tiver curiosidade, basta acessar também e pode ir lá ver a aula, tranquilo? Nas aulas passadas, a gente falou sobre Voltaire, a gente falou sobre as obras de Voltaire, os pensamentos de Voltaire, né? A gente falou sobre Jean-Jacques Rousseau, falou um pouco sobre a vida dele, falou sobre as obras dele, não é? E foi inclusive passado atividades, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre Diderot. Denis Diderot nasceu em 1713 e faleceu em 1784. Bom, o que foi que Diderot fez basicamente? A gente vai passar aqui uma ficha técnica de cada filósofo iluminista. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele foi um filósofo iluminista, certo? O Denis Diderot, ele, além de ser um filósofo, o que é um filósofo? Um filósofo é um pensador. Qualquer pessoa que pensa é filósofo, certo? E ele foi, além de filósofo, ele foi um escritor inglês, ou melhor, francês. Ele nasceu na França. O Denis Diderot era francês. Ele foi notável, né, durante o iluminismo. Era conhecido por ter sido o fundador, ou melhor, o cofundador e editor-chefe e contribuidor da chamada Enciclopédia, que é uma obra que está lá na página 37 do livro de vocês, que nada mais é do que um grande livro que tem um apanhado de tudo aquilo que foi estudado e descoberto naquela época. Então era como se fosse aquilo que houvesse de mais moderno naquela época. E aí o Diderot foi um dos idealizadores. Ele que idealizou essa enciclopédia, ok? Bom, ele fez isso junto com Jean-Le Rond de Alembert, outro importante filósofo, tá certo? A ficha técnica dele aqui nos diz o seguinte, que ele nasceu no dia 5 de outubro de 1713, faleceu em 31 de junho, ou melhor, de julho de 1784. Suas principais peças foram O Filho Natural e O Pai de Família. Ele foi influenciado por diversos outros autores do tempo dele, não é? Inclusive autores, filósofos iluministas, como Jean-Jacques Rousseau, que a gente já estudou, como Voltaire, que a gente estudou na aula passada, e John Locke, o inglês John Locke. Bom, a formação dele foi na Universidade de Paris, em 1732, e ele fez licenciatura na Faculdade de Direito, também em Paris. Então, vamos passar aqui especificamente para uma ficha mais completa de Diderot, o Denis Diderot, tá certo? Bom, Denis Diderot nasceu em Champagnat e começou sua educação formal no Colégio Jesuíta de Lagres. Seus pais, um era cuteleiro, mexe com couro, e a sua esposa, Angelique, também. 3 dos 5 irmãos de Diderot chegaram à idade adulta. 3 de 5. Diderot ingressou no Colégio Jesuíta de Lagres em 1723, uma data mais provável. O ensino fornecido pelos jesuítas
lembrando que os jesuítas eram da Igreja Católica, que detinham o monopólio da educação secundária na França de então, enfatizava o ensino nas línguas clássicas, que era grego e latim. Quando a gente fala de educação secundarista, equivale ao segundo grau hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente tem o primeiro grau, o segundo e o terceiro. O segundo grau corresponde, se eu não me engano, né, do primeiro ano ao quarto, não é isso? Bom, então, enfatizavam esse ensino clássico, que era eles estudavam línguas gregas e o latim, que já é uma língua morta. O latim, por que é uma língua morta? Porque população nenhuma estuda mais o latim. Em atenção a rigorosas orações católicas, que visava atenuar a influência humanista e secular. Diderot foi um aluno muito perspicaz e recebeu até mesmo algumas menções honrosas e premiações em virtude de seu excelente desempenho escolar. Em 1726, o bispo de Langres concede a Diderot a tonsura. Tudo indicava que jovem Diderot, tonsura, para quem não sabe, é uma cerimônia religiosa em que o bispo dá um corte de cabelo do ordinando ao conferir-lhe o primeiro grau de ordem no clero, chamado também de primatons. Então, tudo indicava que o Denis ele seguiria uma carreira eclesiástica, ou seja, ele ia entrar para o caminho da religião. A família dele, de Diderot, esperava que ele herdasse a prebenda. O que é prebenda? Prebenda é do latim clássico, prembere, apresentar, oferecer, fornecer, né? Designa em stricto senso uma renda ligada a um canoninato, o que representa seu benefício eclesiástico. A seu tio, o cônego. O cônego é um presbítero que vive sob uma regra que obriga a realizar as funções litúrgicas mais solenes da catedral ou a colegiada. É um conjunto de cônegos forma um cabido, ou seja, o colégio reunido sobre uma mesma cabeça, um mesmo chefe. Bom, vamos avançar aqui, porque é mais importante que a gente saiba exatamente o que ele fez. Não é? Ele foi um filósofo muito importante e é importante que a gente saiba mais sobre as obras de arte dele, o que foi que ele deixou para a população local da época, não é? Existe uma anedota de um fato que nunca aconteceu sobre Euler e Diderot. Quando este estava em São Petersburgo, influenciando a corte russa, com seu ateísmo, e Euler foi chamado a intervir, Euler teria uma prova matemática da existência de Deus e teria dito: Senhor, A mais B elevado a A igual a N, igual a X. Então Deus existe, responda. Diderot não teria conseguido responder e teria se retirado humilhado sob os risos da corte. Essa anedota é completamente falsa. Bom, o colóquio é o diálogo. Foi escrito provavelmente no ano de 1714. Ele acontece entre Crudelli, nome fictício adotado por Diderot, e Marechala, segundo a edição da segunda edição. Bom, formulações filosóficas sobre a moral, ou seja, o bem e o mal, no ser humano, são constituídas por Diderot nesse diálogo.
não é? Ele fez uma obra chamada Colóquio, ou, entre aspas, Diálogo. E nessa obra ele aborda o tema bem versus mal, certo? Onde o ser humano são constituídos por Diderot nesse diálogo com a plasticidade de sua linguagem e a representatividade de suas personagens e armações ficcionais. A narrativa visa que o leitor faça uma análise filosófica profunda sobre a questão acima citada, o bem e o mal, certo? No ser humano, que é uma questão moral. Por exemplo, ninguém sabe dizer até hoje se o homem nasce bom e vai ficando ruim com o passar do tempo, ou se o homem já nasce ruim, já nasce mal. Até hoje isso é uma questão moral, uma questão filosófica, uma questão que está em aberto. Então, não estão ligados diretamente ao ser ou não ser religioso, diz o filósofo. Para Mechala, fato este contestado por ele, mas ao longo do diálogo, Crudelli, o Diderot filósofo, adota um método de análise da questão, onde Marechala irá compreendê-la o ponto de vista e a análise do filósofo. E ela, com isso também, estará fazendo uma abordagem filosófica. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? O que é que o personagem do livro dele diz? Diz o seguinte, né? A Marechala diz que o homem, o fato dele ser bom ou mal, independe se ele tem ou não religião, independe se ele acredita ou não em Deus. Por exemplo, tem ateus, pessoas que não acreditam em Deus, e que são pessoas muito boas, são pessoas excelentes, ok? E então isso é uma verdade, que para você ser bom, não necessariamente você tem que acreditar em Deus, e que se você não acredita, você é mau. Não necessariamente. Então, nesse colóquio, nesse livro, nessa obra chamada Diálogo, Diderot tenta trazer esse tipo de discussão para o leitor. Tá certo? Uma discussão, uma análise filosófica, para que o leitor, ele mesmo, faça uma análise filosófica e profunda acerca do que é a moral. Bom, ele tem muitas outras obras, né? O filósofo Diderot. Mas acredito eu que a gente não precisa avançar mais, porque a gente está dando meras pinceladas para que a gente conheça os filósofos de uma maneira superficial, mas não impede de quem quiser aprofundar, pode aprofundar, né? Mas é importante que a gente tenha pelo menos o conhecimento de quem foi Jean-Jacques Rousseau, o Barão de Montesquieu, Diderot e algumas de suas obras. Então, eu finalizo essa aula por aqui. Na próxima aula, que será no dia 13/7 de 2020, se Deus quiser, a gente vai avançar para um outro filósofo iluminista. Tá ok? Forte abraço, fica na paz, fica com Deus. No WhatsApp eu vou enviar aulas complementares acerca do assunto que foi dado aqui nessa aula, que vai estar disponibilizada lá no canal. E aí será passado, né? Será finalizado com uma atividade que eu sempre passo, que eu faço pelo menos uma pergunta. Eu só faço uma pergunta. E tem gente que ainda consegue errar. Uma pergunta. Agora, imagine você se eu fizesse 10, se eu fizesse 20 perguntas, né? Imagine. Mas tudo bem. Estudem, certo? Estudem. Essa questão de vocês aí dos filósofos iluministas estão lá na página 36, a partir da página 36.
e daí por diante. Forte abraço a todos, fiquem na paz aí, beleza?